Qual a chance de o São Paulo receber um aporte de 1,5 bilhão da XP? Nessa terça-feira, dirigentes do São Paulo e integrantes da XP se reuniram na região da Avenida Paulista pela segunda vez em menos de uma semana. A ideia foi apresentar ao São Paulo a proposta oficial que a XP tem, de um aporte de até 1,5 bilhão, sendo 700 milhões de reais para a quitação de dívidas bancárias e o restante dividido entre a modernização do Morumbi e investimentos no time de futebol. A RIMACIS, se concordar com a pauta, vai ter de pagar por esse empréstimo ou antecipação de 1,5 bilhão, 1,1% de juros ao mês, num acordo de até 30 anos. A XP ainda vai ter direito, se o São Paulo aceitar o acordo, a ficar com os naming rights do estádio pelo mesmo período. O RIMACIS agradeceu a proposta e disse que a discutiria com membros da sua diretoria e também conselho deliberativo e eventualmente até com os sócios. São Paulo e XP podem formar uma sociedade com o São Paulo sendo sócio majoritário e a XP sendo sócia minoritária. Acho difícil que essa sociedade discutida ou sugerida pela XP possa avançar. O São Paulo hoje resiste muito a essa ideia de SAF, a essa ideia de sociedade. Agora, se for um empréstimo, uma antecipação de dinheiro, pode haver chance de o negócio acontecer, mas precisamos só fazer a ressalva de que trata-se de um ano eleitoral. No fim dessa temporada, o São Paulo decide ser o novo presidente. E é natural que membros do Conselho Deliberativo sejam contrários ao aporte de 1,5 bilhão, até porque isso pode favorecer e fortalecer o nome de RIMACIS. O presidente que assumiu de forma interina, no lugar de Júlio Casares, já se declarou candidato à presidência para os próximos 3 anos. O que você pensa sobre a possibilidade de o São Paulo receber um aporte de 1,5 bilhão, 700 mil para pagamento de dívidas, o restante para modernização do estádio e também para melhorias no departamento de futebol? Essa grana vinculada a name rights do estádio, São Paulo passaria a ter um estádio chamado XP Morumbi e também a devolução desse dinheiro com 1,1% de juros ao mês num acordo de 30 anos. Estou curioso para saber a sua opinião, já uso o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E apareceu mais uma possibilidade para o São Paulo na busca por reforços. O zagueiro angolano Bastos, de 35 anos de idade, está de saída do Botafogo e tem tido seu nome discutido internamente no tricolor paulista. São Paulo busca mais um zagueiro e um volante, mas por conta de todas as dificuldades financeiras, tem aberto mais possibilidades. Contei para vocês no vídeo dessa segunda que Rodrigo Dourado, volante brasileiro que atua no América do México, passou a ser uma alternativa para o meio-campo. Já em relação à zaga, tratativas com o Domingos Duarte, ex-zagueiro do Getafe, seguem complicadas. O Domingos Duarte quer mais de R$ 1 milhão por mês para fechar com o São Paulo. Arthur Chaves, do Hoffenheim, está praticamente descartado. Não houve acordo entre o São Paulo e o clube alemão. E diante desse cenário, o Bastos pode ser uma alternativa. Atleta cujo contrato no Botafogo se encerra em dezembro, o Botafogo não tem planos de utilizar o Bastos, que inclusive nem tem participado dessa pré-temporada reiniciada na semana passada. O Bastos está incomodado com salários atrasados e pretende deixar o clube. É possível que Bastos e Botafogo cheguem a um acordo para assinatura da rescisão do contrato de forma amigável e o atleta, que disputou 17 partidas na atual temporada, fique livre. Nos melhores tempos dele de Botafogo, Bastos foi excelente zagueiro, titular absoluto e peça importante ao lado de Barbosa, mas, por conta de uma série de lesões, não tem conseguido repetir suas boas atuações. Nessa temporada foram só 17 jogos, o último deles em 14 de maio. Você, torcedor do São Paulo, gosta do nome? Gostaria da contratação de Bastos? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o São Paulo cobriu a oferta e está mais animado com a possibilidade de contratação de Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que se despediu nessa terça-feira do Getafe, seu último dia de contrato com o clube espanhol. O que eu posso contar para vocês é que depois de muitas idas e vindas, o São Paulo enfim alcançou as cifras que o staff do jogador haviam pedido. Essa proposta se aproxima de R$ 1 milhão por mês, incluindo salários, direitos de imagem e luvas. Só que as luvas, de acordo com a oferta do São Paulo, começam a ser pagas apenas a partir do ano que vem. O Domingos Duarte havia demonstrado a intenção de fechar com o tricolor, apesar da oferta do Olympiacos. São Paulo foi, entre aspas, obrigado a cobrir a oferta do Olympiacos, o que aconteceu nas últimas horas. E agora o São Paulo aguarda por uma posição definitiva. O fato de já ter se despedido nas redes sociais do Getafe é mais um indício de que o Domingos Duarte está perto de anunciar seu próximo clube.
Através das redes, ele disse o seguinte sobre o Getafe: levo muito mais do que recordações, seguirei à distância e sempre desejarei o melhor para esse clube, para essa cidade e para todos vocês. Obrigado por tudo. Domingos Duarte, que havia chegado ao Getafe em 2022, foram 113 jogos nessa passagem, com 3 gols e 3 assistências. Na última temporada, 35 jogos, 1 gol e 1 assistência, titular absoluto da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol. Assim que tiver qualquer novidade sobre Domingos Duarte e São Paulo, eu volto para informar para vocês, beleza? E o São Paulo abriu conversas com o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, que vestiu por mais de uma década a camisa do Internacional. Dourado havia se mudado para o futebol mexicano, primeiro no Atlético São Luís, depois no América. 2 negociações com a participação de André Jardine, mas, como você sabe, o André Jardine deixou o América do México e o Dourado perdeu espaço no clube mexicano. Até por isso, o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou, e o São Paulo pode avançar na contratação do volante de 32 anos de idade. Um negócio por empréstimo é a prioridade, se possível com o América ajudando com parte dos salários. Como o Dourado perdeu espaço e não será utilizado, o Tricolor tenta se fazer valer dessa questão para gastar o mínimo possível. Dourado, que disputou 37 partidas na última temporada pelo América do México, com 1 gol e 3 assistências. Foi titular em 30 jogos, reserva em 7. Ele termina a temporada em baixa, sendo reserva. Logo depois acontece a saída do André Jardine. Dá para dizer que Dourado perdeu seu status de peça importante dentro do elenco. Só para completar, registrar que Milton, o volante que seria contratado pelo São Paulo, numa troca em definitivo com o Ferrarese, essa negociação esfriou. Tudo porque o Botafogo não tem respondido aos últimos movimentos do São Paulo, aquela indefinição total que acompanha o Botafogo nos últimos tempos. A gente não sabe quem é dono, a gente não sabe como é que vai funcionar a montagem. Agora o Botafogo também corre risco de perder seu treinador, Franklin Carvalho, na mira do Vasco da Gama. Recentemente o Alessandro Brito pediu demissão para trabalhar no Crystal Palace, um verdadeiro caos. E diante dessa dificuldade, sem respostas do Botafogo, São Paulo começa a buscar outras alternativas para essa função de volante. E o São Paulo tomou uma decisão em relação a seu executivo de futebol. Rui Costa, vale a lembrança, foi demitido na semana passada. E havia um interesse do São Paulo em fechar com Edmilson, ex-jogador do clube, que foi fundador de um clube de futebol, o SCA, e que nesse momento ajuda a seleção brasileira em meio à Copa do Mundo. O Edmilson pediu alguns dias até o fim do Mundial e o São Paulo optou por reforçar o nome de Rafinha, que havia sido contratado algumas semanas atrás como gerente de futebol. É o Rafinha quem vai conduzir o processo de contratações e renovações, além de eventuais saídas. A interpretação no Morumbi do presidente Arrim Assis é de que o ex-lateral, que se aposentou recentemente, já está preparado para atuar, ocupando o cargo que era de Rui Costa. Ele não foi efetivado, mas se deixar boa impressão até o Mundial, São Paulo pode desistir de vez da contratação do Edmilson para transformar o Rafinha em seu homem forte do futebol. Tricolor que segue na busca por reforços, mas tem esbarrado na incapacidade financeira, na falta de dinheiro. Domingos Duarte é uma tentativa, sim, mas o zagueiro português ainda não se aproximou dos valores pedidos ou oferecidos pelo São Paulo. Em relação a Vitor Sá, o único reforço já garantido, atleta que deve ser anunciado ainda nessa semana. Preciso contar que a negociação de empréstimo, da troca em definitivo do Newton, volante do Botafogo, pelo Ferrarese do São Paulo, deve ser concretizada ainda nessa semana. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.